Ao chegar ao pequeno vilarejo perdido no sertão de Goiás, em 1883, o pastor Antônio sentiu um vento estranho cortar a estrada de terra como se carregasse segredos antigos. A paisagem parecia observar seus passos, e algo dentro dele sussurrava que aquela viagem mudaria tudo ao seu redor. Enquanto caminhava com sua Bíblia gasta nas mãos, ouviu rumores sobre uma viúva que vivia isolada e sobre uma cruz misteriosa que fora vista brilhando no alto de uma colina. Os moradores evitavam o assunto, mas seus olhos carregavam um medo silencioso que ninguém ousava explicar claramente. Ao anoitecer, quando Antônio se aproximou das primeiras casas, uma presença invisível fez seu coração acelerar. Uma luz distante tremulou no escuro, como se o chamasse. Ele não sabia se era fé, destino ou advertência, mas sentiu que algo sobrenatural o aguardava logo à frente. Quando finalmente ergueu o olhar, a luz tomou forma diante dele, uma cruz perfeita flutuando acima da colina, imóvel como se o observasse. E no instante em que piscou, uma voz feminina sussurrou atrás dele seu próprio nome. Ao ouvir a voz chamando seu nome, o pastor Antônio girou o corpo rapidamente, encontrando apenas a estrada silenciosa atrás de si. O vento soprava forte, levantando poeira e fazendo as velhas placas de madeira rangerem. O coração dele batia acelerado, tentando entender se aquilo era divino ou um aviso sombrio que ainda não compreendia. Ele respirou fundo e decidiu seguir em direção à colina onde a cruz havia aparecido. Cada passo fazia o solo seco estalar sob suas botas gastas. Em seu peito, uma mistura de fé e inquietação se confrontava. Sentia que algo o observava, mas não sabia se era um espírito ou apenas o peso da solidão chegando com a noite. Quando alcançou o início da subida, notou que a cruz já não brilhava como antes. Apenas um vulto distante permanecia, oscilando no vento como uma chama, prestes a se apagar. O silêncio era tão profundo que Antônio conseguia ouvir a própria respiração ecoar. Mesmo assim, continuou avançando, guiado por uma força inexplicável. Ao chegar ao topo, encontrou apenas o tronco seco de uma árvore caída. Nenhuma cruz, nenhum sinal luminoso, apenas a sensação de que algo havia estado ali segundos antes. Ele ajoelhou, tocou o solo frio e orou em voz baixa, pedindo discernimento para entender aquela manifestação que parecia brincar com sua mente. Enquanto orava, uma sombra se moveu atrás dele. Antônio levantou rápido, o coração pulando no peito, mas viu apenas a silhueta de uma mulher com um lampião na mão. Seus olhos escuros refletiam a chama trêmula e seu rosto delicado mostrava surpresa. Era Maria das Dores, a viúva de quem tanto falavam no vilarejo. Ela perguntou o que ele fazia ali sozinho àquela hora, mas sua voz soava carregada de receio. Antônio explicou sobre a cruz flutuante e o chamado misterioso. Maria empalideceu imediatamente, como se ele tivesse tocado em algo proibido. Então pediu que ele descesse com urgência, dizendo que aquela colina não era um lugar seguro. Os dois caminharam em silêncio pela estrada estreita. A tensão pesava no ar como uma tempestade prestes a romper. Maria segurava firme o lampião, olhando para trás a cada poucos passos. Antônio notou e sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Aquela mulher parecia saber muito mais do que estava disposta a revelar. Ao chegarem à casa dela, uma construção simples de madeira, Maria ofereceu água e pediu que ele entrasse. O interior era iluminado por velas que projetavam sombras dançantes nas paredes. Um retrato antigo mostrava seu falecido marido, e a tristeza em seus olhos dizia que aquela perda ainda sangrava fundo em seu coração. Enquanto bebia a água fresca, Antônio perguntou sobre a cruz. Maria hesitou antes de responder, como se temesse que a própria casa estivesse ouvindo. Disse que a cruz aparecia desde a morte de seu marido e que sempre antecipava algum acontecimento inexplicável no vilarejo. Ninguém tinha coragem de se aproximar. Antes que pudesse ouvir mais, alguém bateu à porta com força. Maria arregalou os olhos e mandou que Antônio se escondesse atrás da cortina. Quando abriu a porta, Joaquim Ferreira estava ali, o vaqueiro magro de olhar inquieto. Ele perguntou se ela havia visto a cruz naquela noite, sua voz trêmula revelando mais medo que coragem. Maria tentou negar,
mas Joaquim insistiu que todos no vilarejo estavam vendo luzes estranhas desde o pôr do sol. Disse que algo estava se movendo pelos campos, algo grande e silencioso. Antônio observava escondido, sentindo o peso da inquietação crescer enquanto tentava ligar cada pista à aparição que presenciara. Joaquim contou que uma idosa afirmara ter visto uma figura caminhando perto da igreja abandonada, mas que não era humana. As palavras dele ecoaram na mente de Antônio como um sino ruim soando na madrugada. Ele sabia que precisava investigar, mas temia envolver aqueles moradores em um mistério que podia ser mortal. Quando Joaquim foi embora, Maria fechou a porta com pressa e encostou-se nela, respirando fundo. Parecia lutar contra algo que queria muito contar, mas que ainda não tinha coragem de dizer. Antônio aproximou-se com calma e disse que sua missão ali era trazer luz ao que estava oculto, custasse o que custasse. Ela então começou a falar, revelando que a cruz surgiu pela primeira vez no dia em que seu marido desapareceu misteriosamente. Não havia pistas, sangue, rastros, nada. Apenas a cruz brilhando sobre a casa deles, como se estivesse vigiando. Foi quando os moradores decidiram evitá-la, temendo que a tragédia fosse contagiosa. Antônio ouviu cada palavra com atenção e sentiu compaixão. Viu que Maria carregava um fardo maior do que qualquer pessoa deveria suportar. Ele prometeu que buscaria respostas, que ajudaria o vilarejo e que enfrentaria o que estivesse por trás da cruz, mesmo que fosse algo além de sua compreensão humana. Naquela noite, antes de partir, ele caminhou até a janela e viu um vulto feminino parado do lado de fora, imóvel como uma estátua. O lampião de Maria apagou-se sozinho e a casa mergulhou em escuridão. Antônio estendeu a mão tentando localizar a vela mais próxima, mas antes que acendesse, o vulto desapareceu sem deixar vestígios. Maria segurou o braço dele e pediu que não saísse até o amanhecer. Disse que naquele horário as coisas que rondavam o vilarejo se aproximavam das casas em busca de algo que ninguém entendia. Antônio concordou, mas seu coração dizia que precisava agir, pois cada minuto parecia aproximar algo perigoso. Enquanto tentavam dormir, um som metálico ecoou do lado de fora, como se uma corrente fosse arrastada pelo chão. A casa vibrou levemente, e Maria se ergueu assustada. Antônio levantou e caminhou até a porta, sentindo a madeira tremer sob sua mão. Algo estava lá fora, esperando por ele. Quando abriu lentamente uma fresta, viu apenas escuridão absoluta, mas no centro dela, uma luz tênue brilhava suspensa no ar, uma cruz pequena flutuando silenciosamente diante da casa. Desta vez, ela não parecia ameaçadora, mas sim convidativa, como se o chamasse para algo que só ele poderia ver. Antônio deu um passo para fora, ignorando a voz desesperada de Maria pedindo que voltasse. O ar estava gelado e a cruz se afastou alguns metros, mantendo a mesma altura. Ele sentiu que precisava segui-la, como se seu destino estivesse entrelaçado àquele símbolo que surgia onde a lógica não alcançava. A cada passo, a cruz parecia reagir à sua presença, aproximando-se e recuando como um guia silencioso. O vento cessou de repente, deixando o vilarejo mergulhado em um silêncio que apertava o peito. Antônio olhou para trás apenas uma vez e viu Maria na porta, as mãos trêmulas e os olhos cheios de um medo profundo que ele ainda não entendia. Se você está gostando da história, inscreva-se no canal para acompanhar as próximas partes. A cruz avançava lentamente pela estrada de terra, movendo-se como se deslizasse sobre o ar pesado daquela noite silenciosa. O pastor Antônio seguia seus passos, sentindo a escuridão se afastar ao redor do símbolo luminoso. A luz fraca iluminava o caminho estreito, revelando sombras alongadas que pareciam vibrar ao toque do vento gelado. Ao deixar a casa de Maria para trás, Antônio percebeu que o vilarejo inteiro estava mergulhado em uma atmosfera estranha, como se cada porta e janela observasse sua caminhada. Nenhum som de animais, nenhum farfalhar de folhas. Apenas o pulsar suave da cruz à frente, guiando-o para algo que parecia antigo e inevitável. A colina, antes silenciosa, agora murmurava um som baixo, quase imperceptível, mas constante. Parecia um cântico distante misturado ao lamento do vento.
Conforme subia, a cruz intensificava seu brilho, como se respondesse à presença dele. O pastor sentia que cada passo o aproximava de uma verdade perigosa. Quando alcançou o topo, a cruz parou subitamente e pousou sobre o tronco seco que havia visto antes, como se retornasse ao seu altar natural. Antônio respirou fundo, aproximou-se e tocou o tronco. Para sua surpresa, sentiu uma vibração leve, como se o velho pedaço de madeira estivesse vivo, pulsando sob seus dedos. De repente, um clarão o cegou por um instante. Quando recuperou a visão, uma figura feminina surgiu à sua frente, envolta em uma névoa dourada. Seu rosto era familiar, mas impossível de reconhecer completamente. Ela movia os lábios sem emitir som, como se tentasse transmitir algo urgente que o mundo físico não permitia ouvir. A figura apontou para a direção da antiga igreja abandonada, e o gesto pareceu atravessar o peito de Antônio como um presságio. A igreja ficava a poucos minutos dali, mas sempre fora evitada pelos moradores desde que o padre local desaparecera misteriosamente anos antes. O pastor sentiu a responsabilidade pesar sobre seus ombros. Antes que pudesse questionar, a figura se dissipou como poeira brilhante levada pelo vento. A cruz apagou sua luz e a colina mergulhou novamente na escuridão profunda. O coração de Antônio acelerou ao perceber que aquela aparição era um chamado direto para enfrentar algo esquecido, talvez enterrado pela própria fé. Ele desceu a colina com passos firmes, determinado a seguir o aviso. No caminho, ouviu um sussurro vindo da mata ao lado e parou imediatamente. Entre as árvores, uma silhueta fina se movia lentamente, como se dançasse na penumbra. Os olhos dela brilhavam com uma luz azulada que cortava a escuridão como lâminas. A silhueta avançou para a luz da lua, revelando Helena Duarte, a mulher elegante que raramente aparecia no vilarejo. Ela parecia transtornada, o vestido de seda sujo de poeira. Helena contou que viu a cruz e sentiu algo chamando seu nome repetidas vezes, como se alguém tentasse guiá-la para longe de sua própria casa. Antônio percebeu que Helena tremia, mas seus olhos revelavam uma verdade não dita. Ela confessou ter visto a mesma figura feminina que o pastor presenciara. Porém, na visão dela, a mulher chorava desesperadamente. E ao levantar o rosto, mostrava marcas profundas nas bochechas, como feridas abertas pelo tempo e pelo sofrimento. A revelação deixou o pastor intrigado. Algo unia essas aparições a todos eles, e não era coincidência. Helena pediu para acompanhá-lo até a igreja, temendo ficar sozinha no caminho de volta. Antônio aceitou, certo de que ela estaria mais segura ao seu lado do que vagando sozinha em uma noite tão carregada de presságios. Enquanto caminhavam em direção à igreja, passos rápidos ecoaram atrás deles. Antônio se virou, preparado para qualquer ameaça, mas encontrou Rosa Menezes ofegante, com o vestido vermelho enroscado nas mãos. Ela disse que a idosa Dona Gertrudes havia desaparecido após afirmar que também ouvira a cruz chamá-la pelo nome. A preocupação tomou conta do grupo, e Rosa insistiu que precisavam encontrar a idosa antes que algo pior acontecesse. Antônio ponderou, mas o símbolo, a visão e o medo nos olhos das mulheres deixavam claro que o epicentro de tudo era a igreja. Decidiu que precisavam ir até lá primeiro, onde talvez encontrassem respostas. Quando chegaram à construção abandonada, perceberam que a porta estava entreaberta, balançando levemente como se alguém tivesse acabado de entrar. O ar ao redor parecia mais frio, e o cheiro de mofo misturado ao de vela queimada invadia o ambiente. Antônio ergueu sua lamparina e empurrou a porta, revelando um interior tomado por sombras. As madeiras antigas rangiam sob seus passos enquanto avançavam. Helena segurou firme o braço de Rosa, e ambas observavam cada canto com receio crescente. No altar, havia marcas de raspagem no chão, como se algo pesado tivesse sido arrastado repetidas vezes. A sensação de que alguém os observava era quase palpável. De repente, um gemido ecoou vindo do fundo da igreja. Antônio correu até uma pequena porta lateral que dava acesso à sacristia. Ao abrir, encontrou sinais de luta e uma corrente caída no chão. No canto, apenas um xale preto abandonado. Era o xale de Dona Gertrudes, e ele sabia que aquilo era um mau presságio. Antes que pudessem reagir,
A porta da igreja se fechou sozinha com estrondo. O vento cessou completamente, aprisionando-os em um silêncio que machucava os ouvidos. Uma luz azulada surgiu no centro do altar, formando lentamente a cruz flutuante. Mas desta vez, ela parecia distorcida, como se estivesse sofrendo. A cruz começou a emitir um som grave, vibrante, que fazia as paredes estremecerem. O pastor sentiu como se centenas de vozes murmurassem ao mesmo tempo, tentando comunicar algo urgente. Rosa caiu de joelhos, pressionando as mãos nas orelhas, enquanto Helena dava passos para trás, dominada pelo pânico. Antônio avançou, determinado a compreender o fenômeno. Ao se aproximar da cruz distorcida, uma imagem começou a se formar na luz. Um rosto familiar, consumido pelo tempo e pela dor. Era o marido de Maria das Dores, mas alterado por algo que ia além da morte. Ele parecia tentar falar, mas a luz o engolia como uma onda. A cruz explodiu em um clarão repentino, apagando-se de imediato e lançando o pastor contra a parede. As mulheres correram até ele, mas antes que pudessem ajudá-lo a se levantar, uma última mensagem ecoou pelo recinto, como um sussurro carregado por 1000 vozes. O sussurro dizia apenas uma palavra: voltem. Não esqueça de deixar o like, isso ajuda muito o canal e permite que eu continue criando histórias assim. O eco da palavra voltem ainda vibrava nas paredes frias da igreja quando o pastor Antônio finalmente conseguiu se levantar. A cabeça latejava e seus olhos demoraram a se ajustar à escuridão que retornara após o clarão. Rosa e Helena o ajudaram, mas ambas tremiam, como se tivessem visto a própria morte sussurrar no ouvido delas. Antônio respirou fundo e pediu calma, mesmo sabendo que ele próprio estava abalado. O chão ainda parecia vibrar sob seus pés, como se a cruz deixasse um rastro invisível de energia. Ele acreditava que aquele fenômeno não era apenas espiritual, mas também um aviso. Um alerta profundo que precisava ser decifrado antes que algo pior acontecesse. Enquanto tentavam compreender o que presenciaram, passos arrastados ecoaram do lado de fora da igreja. Os três congelaram imediatamente. O som era lento, irregular, como se alguém carregasse um peso enorme nas pernas. Antônio aproximou-se da porta com cautela e encostou o ouvido na madeira, sentindo o frio atravessar sua pele. O som cessou de repente, mergulhando tudo em um silêncio mais ameaçador que o próprio ruído. Helena deu um passo para trás, cobrindo a boca para conter um grito. Rosa segurou o braço de Antônio, implorando para que não abrisse a porta. Ele hesitou, sabendo que o desconhecido do lado de fora podia ser tanto a salvação quanto o perigo. Com um impulso firme, o pastor abriu a porta apenas o suficiente para enxergar o exterior. Do lado de fora, a luz da lua revelava a figura frágil de Dona Gertrudes, parada no meio do caminho. Seu olhar estava perdido, suas mãos tremiam, e o xale preto não estava mais sobre seus ombros. Era como se ela tivesse sido drenada de si mesma. Ele correu até a idosa e a segurou pelos braços, mas ela não reagiu ao toque. Parecia presa em um estado de transe, movida por uma força que seu corpo velho mal conseguia suportar. Quando Antônio chamou por ela, sua voz falhou, e apenas um som rouco escapou dos lábios trêmulos da mulher, como se tentasse lutar contra algo invisível. Rosa e Helena se aproximaram, chocadas com o estado da idosa. Os olhos cinzentos de Dona Gertrudes estavam semicerrados, e sua respiração era curta e irregular. Antônio percebeu que a aparição da cruz e a presença do marido de Maria estavam conectadas de algum modo ao estado da idosa. Era como se o fenômeno estivesse colhendo algo das pessoas do vilarejo. Com muito cuidado, conduziram Gertrudes para dentro da igreja, buscando abrigo. Mas assim que cruzou a porta, a idosa reagiu pela primeira vez, tentando resistir. Seus braços tremiam e uma lágrima solitária escorreu por seu rosto enrugado. Ela murmurou algo difícil de entender, mas Antônio conseguiu captar uma palavra repetida 2 vezes. Ela dizia: não, não, como se suplicasse para não ser deixada naquele lugar. Naquele instante, o pastor sentiu uma onda de calafrios atravessar sua espinha. Era óbvio que a igreja tinha algum tipo de ligação direta com o sofrimento dela. Talvez algo ali prendesse não apenas a idosa,
mas memórias antigas que nunca foram resolvidas. Decidiram sair imediatamente da igreja, conduzindo Gertrudes com cuidado. Ao alcançar o lado de fora, a idosa recuperou parte da consciência e murmurou que havia seguido uma voz, chamando por ela na madrugada. Uma voz feminina, suave e triste. Antônio imediatamente conectou aquilo à figura que vira na colina e ao rosto distorcido do marido de Maria. Gertrudes afirmou que tentou resistir, mas seus pés se moveram sozinhos, como se estivesse sendo puxada. Ela acrescentou que viu o vulto entrar na igreja antes que pudesse reconhecê-lo. As palavras dela confirmaram que algo antigo, talvez uma alma perdida, estava tentando se comunicar ao mesmo tempo em que atormentava os vivos. O grupo decidiu levar a idosa para a casa de Maria, onde poderiam protegê-la e pensar com mais clareza. O caminho até lá parecia mais escuro do que antes, como se a própria noite tivesse se tornado mais densa após a aparição na igreja. Antônio caminhava à frente, sentindo que cada sombra podia se transformar em algo real. Ao chegarem à casa, Maria ficou em choque ao ver a idosa naquele estado. Correu para ajudá-la e acomodou-a em sua cama. A casa parecia mais quente e viva que a igreja, e isso trouxe um alívio momentâneo ao grupo. Mas a tensão continuava presa nos olhos de todos, como se estivessem à beira de um precipício invisível. Maria perguntou o que aconteceu, e Antônio relatou tudo com calma. Ao ouvir sobre o rosto do marido na cruz distorcida, ela caiu em prantos silenciosos, cobrindo o rosto com as mãos. A dor que guardava por anos pareceu retornar com força total, como se alguém tivesse arrancado a cicatriz e deixado a ferida exposta novamente. Depois de se recompor, Maria explicou que seu marido sempre acreditou que a igreja escondia algo muito antigo, anterior à própria fundação do vilarejo. Uma lenda sobre uma mulher rejeitada pela comunidade que desaparecera misteriosamente. Alguns diziam que ela fora traída. Outros, que fizera um pacto para punir quem a abandonou. Antônio ouviu tudo com atenção. Aquilo poderia explicar as visões, a figura feminina e até a cruz. Talvez a alma daquela mulher estivesse aprisionada entre o luto e a vingança, tentando se comunicar, mas sendo distorcida por décadas de sofrimento. A pergunta que o atormentava era: por que ela havia chamado justamente por ele? Helena acrescentou que a figura que viu chorava, o que reforçava a ideia de que não era uma ameaça pura, mas uma presença dividida entre dor e raiva. Rosa, por outro lado, acreditava que algo mais sombrio controlava a entidade, transformando-a em um portal para outros males que rondavam o vilarejo havia anos. O pastor decidiu que precisavam investigar a fundo a história da mulher da lenda. Ele sabia que apenas descobrindo a origem de tudo, seria possível salvar o vilarejo e libertar as almas envolvidas. O grupo concordou, mas antes que pudessem planejar, Gertrudes emitiu um som fraco, chamando a atenção de todos. Com grande esforço, a idosa abriu os olhos e disse que a mulher da lenda tinha um nome. Um nome que ninguém pronunciava há décadas, e antes que seu fio de voz se apagasse, ela revelou: Helena. A revelação deixou todos em choque, sobretudo a própria Helena, que deu 2 passos para trás, como se tivesse levado um golpe no peito. O silêncio tomou a casa por completo. Helena respirava rápido, tentando entender o que aquilo significava. Antônio percebeu que o nome não era coincidência, e que a ligação entre ela e a velha lenda podia ser mais profunda do que imaginavam. Aquilo mudava absolutamente tudo sobre a investigação que enfrentariam. Comente aqui embaixo o que você está achando da história. Quero muito saber sua opinião. O nome revelado por Dona Gertrudes pairou na sala como um sino fúnebre que ninguém ousava tocar. Helena levou a mão ao peito, tentando compreender por que aquela entidade escolheria justamente o seu nome. Seus olhos azuis tremiam, refletindo a chama tímida das velas, enquanto seu corpo parecia encolher sob um peso ancestral. Antônio aproximou-se dela com calma, pedindo que respirasse fundo. Não era hora de temer a verdade, mas sim de encará-la. Ele acreditava que aquela ligação podia ser a chave para entender o tormento que pairava sobre o vilarejo. Helena, porém, parecia distante, como se tentasse relembrar algo esquecido há muito tempo.
Maria, ainda abalada, preparou um chá para acalmar todos. A casa parecia respirar com dificuldade, como se também sentisse a presença daquele mistério indissolúvel. Enquanto bebiam o líquido quente, Rosa sugeriu que talvez a mulher da lenda fosse uma ancestral de Helena, alguém cuja história fora enterrada pelo tempo e pelo medo. Helena confirmou que pouco sabia sobre sua família materna. A mãe morrera quando ela ainda era jovem, e os avós nunca falavam do passado. O silêncio era tão profundo que, ao refletir agora, parecia quase intencional, como se quisessem esconder algo perigoso. Essa lembrança despertou um arrepio que percorreu toda sua coluna. Antônio decidiu que precisavam voltar à igreja ao amanhecer para fazer uma investigação completa. Mas antes disso, era essencial garantir que todos estivessem seguros. Ele pediu que ninguém saísse sozinho até que entendessem o que a entidade desejava. Pela primeira vez, Maria concordou sem hesitar, revelando o tamanho de seu medo. A madrugada avançou lentamente, carregada de presságios silenciosos. Do lado de fora, o vento assobiava entre as árvores como vozes antigas, sussurrando segredos. Dentro da casa, a chama da lamparina tremulava sem motivo aparente, como se alguma presença invisível passasse perto dela. Antônio manteve-se alerta, observando cada detalhe. No meio da noite, Helena acordou com um sobressalto. Sonhara com a figura feminina coberta de véu, caminhando pela igreja destruída enquanto chorava. Ao erguer o rosto, mostrava olhos azuis tão intensos quanto os dela. Era como se estivesse olhando para um espelho distorcido pelo tempo. A visão a deixou em pânico. Ela chamou Antônio às pressas. Ao ouvir o relato, o pastor percebeu que a ligação entre Helena e a entidade era mais profunda do que imaginaram. Talvez a mulher da lenda estivesse tentando usar Helena como ponte para revelar a verdade oculta, mas algo ou alguém interrompia suas mensagens, distorcendo-as em sofrimento e confusão. Antes que pudessem continuar conversando, um som seco ecoou na porta da frente. 3 batidas fortes e espaçadas. Rosa se levantou rapidamente, assustada, enquanto Maria apertava as mãos contra o peito. Antônio caminhou devagar até a porta, sentindo a madeira vibrar com uma energia estranha, quase viva. Quando abriu, encontrou Joaquim Ferreira parado na entrada, suado, ofegante e com os olhos arregalados. Ele contou que vira novamente a cruz flutuante no caminho da colina, mas desta vez ela parecia se dividir em 2, como se rasgasse a própria luz. Joaquim sentiu medo como nunca antes e correu direto para alertá-los. Antônio analisou o relato e entendeu que estavam chegando ao ponto de ruptura. A entidade tentava se manifestar de diferentes formas, e a divisão da cruz podia ser um sinal de que algo importante estava prestes a se revelar. Ele decidiu que era hora de retornar à colina para confrontar o fenômeno de frente, sem hesitação. O grupo se preparou, levando lamparinas, cordas e algumas mantas. A temperatura caíra drasticamente, e o ar parecia mais denso. Ao caminharem pela estrada, perceberam pequenas luzes azuis surgindo entre as árvores, flutuando como fragmentos de alma. Cada luz parecia observá-los, movendo-se lentamente à medida que avançavam. Ao subir a colina, sentiram o chão vibrar como se algo subterrâneo estivesse despertando. A árvore caída onde a cruz repousara antes agora parecia brilhar levemente, emitindo um calor estranho. Antônio se aproximou e tocou o tronco novamente. Desta vez, sentiu uma pulsação mais forte, como um coração latente buscando libertação. De repente, um vento violento os envolveu, girando poeira e folhas ao redor deles. No centro daquele redemoinho, a figura feminina apareceu novamente, mas agora mais nítida. Helena deu um passo à frente, sentindo a conexão intensificar-se. A mulher sorriu com tristeza, apontando para a igreja como quem implora por redenção. Antônio entendeu que o local era a chave final. O grupo desceu a colina rapidamente e entrou na igreja. Assim que pisaram no altar, a cruz flutuante surgiu novamente, mas desta vez clara, firme e sem distorções. A figura feminina emergiu ao lado dela e apontou para uma tábua solta no chão, indicando algo escondido ali. Com cuidado, Antônio retirou a tábua e encontrou um diário antigo, desgastado pelo tempo.
Ao abri-lo, viu o nome da mulher da lenda escrito na primeira página. O choque veio quando percebeu o sobrenome igual ao de Helena. A confirmação de que eram da mesma linhagem atravessou o grupo como um raio silencioso. Helena, com lágrimas nos olhos, tocou o diário. A figura feminina aproximou-se dela, estendendo a mão luminosa como se pedisse perdão ou oferecesse proteção. A cruz brilhou intensamente, iluminando toda a ilha em um clarão que fez o ambiente vibrar. Antônio sentiu que estavam muito perto da revelação final. CTA 4, Português. Compartilhe este vídeo com alguém que também ama boas histórias. Isso fortalece muito o projeto. A luz que tomou conta da igreja parecia atravessar cada parede, fazendo o velho templo pulsar como se estivesse voltando à vida. O pastor Antônio sentiu o ar se transformar, ganhando densidade e calor, enquanto a figura feminina se aproximava de Helena com um semblante de profunda tristeza. Era como se finalmente encontrasse a oportunidade de terminar uma história interrompida pelo tempo. O diário nas mãos de Helena revelava a dor de sua ancestral, uma mulher injustamente acusada, rejeitada pelo vilarejo e abandonada por aqueles que mais confiava. Suas últimas palavras eram um lamento pedindo que alguém, algum dia, restituísse sua verdade. Helena chorou ao perceber que o sangue delas carregava as mesmas marcas e que a libertação daquela alma dependia de sua aceitação. Ao tocar a mão luminosa da entidade, Helena sentiu uma onda de calor percorrer seu corpo, como se séculos de sofrimento passassem por ela antes de se dissiparem no ar. A cruz flutuante brilhou intensamente, desfazendo toda a escuridão que envolvia o espírito. A figura então sorriu pela primeira vez, um sorriso leve e grato, antes de desaparecer como poeira dourada levada pelo vento. Quando a luz cessou, todos caíram de joelhos, emocionados com o que presenciaram. O vilarejo parecia respirar novamente do lado de fora, como se um peso invisível tivesse sido retirado de suas terras. A cruz caiu lentamente ao chão, transformando-se em um simples pedaço de madeira comum, sem brilho, sem energia, como se cumprisse sua missão e, enfim, descansasse. Na manhã seguinte, o sol surgiu com uma clareza rara, iluminando o vilarejo de Goiás como um renascimento. Antônio agradeceu em oração, Helena prometeu honrar sua linhagem e Maria das Dores, aliviada, sentiu que seu marido finalmente encontrara paz. A vida recomeçou naquelas terras, livre do medo e marcada por uma história que jamais seria esquecida. Obrigado por acompanhar até aqui. Inscreva-se, deixe seu like e compartilhe para apoiar este trabalho.